Será que você consegue identificar uma pessoa que tem um caráter duvidoso com facilidade? Algumas pessoas demoram muito mais para identificar isso, outras pessoas parece que já têm um instinto, né, um faro para identificar o caráter ruim das pessoas. Agora, será que hoje, quais são as pessoas que estão convivendo com você que não têm um bom caráter? Pessoas mau caráter mesmo. Ou, quem sabe, a gente precisa refletir se a imagem que eu tenho sobre mim, às vezes eu achando que eu sou um bom caráter, será que as pessoas não me veem como mau caráter? Como que eu faço para identificar isso? Como que eu poderia trabalhar melhor o meu caráter? Ou como que eu posso ter a certeza e a clareza de que eu sou um bom caráter e que algumas pessoas que estão convivendo comigo são um mau caráter? E o que as pessoas mais querem, especialmente no campo das relações afetivas, é assim, como identificar se essa pessoa da qual eu estou conhecendo, que eu vi ali na rede social, que alguém está me apresentando, como que eu posso saber se essa pessoa é ou não uma boa pessoa, ou, como a gente diz no popular, se essa pessoa tem bom caráter? Como é que eu vou se relacionar, ou me relacionar, no caso, com uma pessoa que eu não consigo ter essa certeza? Se é que é possível ter essa certeza. Então, eu quero convidar você no vídeo de hoje a gente entender um pouco sobre o caráter, te mostrar o quanto que isso é importante para a tua vida, para a formação do teu caráter, e como talvez identificar as pessoas, descobrir principalmente, claro, os mau caráter. As pessoas de mau caráter, elas causam geralmente grande destruição se elas permanecerem muito tempo na vida dessas pessoas. Às vezes, quando a coisa acontece muito rápido, que você já descobre, já se afasta ou afasta a pessoa do teu convívio, a coisa flui, a tua vida segue. Agora, se esse tempo de permanência for grande, for intenso, for latente, olha, a destruição pode ser devastadora. Então, preste atenção e vamos refletir um pouco sobre essa questão muito importante da nossa personalidade, chamado caráter. Caráter, segundo a filosofia, se a gente pegar, por exemplo, a filosofia tomista, vai dizer que o caráter ele é a essência moral de uma pessoa. Então é um conjunto de valores, princípios, de condutas, de comportamentos que a pessoa ela vai aprendendo, ela vai meio que absorvendo e ela vai fazendo isso com a maior naturalidade possível. Então, o caráter da pessoa é aquilo que aparece com naturalidade. Então, uma pessoa que ela é mau caráter, possivelmente ela precisa gastar muita energia para construir esse mau caratismo. O que faz com que, com o andar do tempo, né, conforme ela vai exercitando isso, esse mau caratismo se torna algo natural. Porém, para que a pessoa seja mau caráter, por exemplo, no campo da mentira, ela vai ter que gastar uma energia muito grande tanto para construir essa coisa que não está na realidade, a mentira, ela está construindo algo que não aconteceu, por exemplo, ou algo que é falso. Além de construir, né, a criatividade para construir essa mentira, ela vai ter que trabalhar uma memória ativa constante para manter essa mentira durante o tempo. Para que você, sei lá, você não encontre essa pessoa daqui a um ano e ela conte uma outra história e ela seja pega na mentira, o que vai construir uma imagem dela para você de mau caráter. Agora, o contraponto disso, que seria o bom caráter, é algo também que vai sendo trabalhado, que vai sendo construído, que vai enriquecendo a pessoa moralmente, os teus valores, os teus princípios, aquelas coisas que ajudam a sociedade ou a comunidade ou a família a viver o bem comum. O que é o bem comum? É praticar um bem que seja comum a todos nós. Tem um exemplo muito bacana de um corredor espanhol chamado Ivan Fernandes. Esse corredor, no ano de 2013, ele estava vindo em segundo lugar numa maratona na Espanha. Em primeiro, claro, né, a gente tinha ali um queniano, é muito comum a gente ver, né, os quenianos ali, ou daqueles países africanos, sempre eles têm uma cultura, né, de corrida muito boa. E aí o queniano estava na frente, numa larga vantagem, não tinha mais como o espanhol vencer, e o espanhol estava ali sabendo que ia chegar em segundo. Porém, faltando ali alguns metros para a chegada, o que aconteceu é que o espanhol manteve ali o teu ritmo e percebeu que o queniano começou a meio que andar, ele diminuiu aquele ritmo. O espanhol percebeu que algo estava errado e ele viu que não era uma doença, ele não estava passando mal nada.
O que aconteceu é que o queniano, ele confundiu a chegada. Ele achou que já tinha chegado e aí ele foi só diminuindo o ritmo porque para ele já tinha passado a chegada, ele já tinha vencido a prova. O espanhol veio na seguida e começou a gritar. Porém, ele gritou em castelhano, ali, em espanhol, e o queniano não entendeu o que estava acontecendo. O espanhol foi se aproximando e ao se aproximar de fato ali, do corpo, né, fisicamente do queniano, ele começou a empurrar o queniano. Empurrar o queniano, que aí sim percebeu que ainda faltava ali alguns metros, deu ali o último pique e eles passaram quase que juntos. O queniano em primeiro, o espanhol em segundo. Esse fato, né, esse fato ali próximo da Olimpíada de Atenas, se eu não me engano, 2012, acho que foi depois, 2013, esse fato ficou marcado na história do esporte, dentre outros fatos, mas eu quis usar esse aqui como exemplo, porque depois da corrida, muita gente foi entrevistar não o queniano que venceu, queriam só saber o que foi que aconteceu. Ele explicou, não, eu imaginei que tinha chegado, eu imaginei que já tinha vencido a prova. E aí foram entrevistar o espanhol e perguntar, pô, por que você não venceu a corrida? Por que você não passou na frente? Por que você não aproveitou desse descuido, né, do queniano? E uma das primeiras respostas do espanhol foi a seguinte: por que é que eu faria isso? Os jornalistas ficaram meio que encucados e insistiram na questão. Não, porque ele que vacilou, ele que se perdeu na prova. O espanhol disse, não, eu vinha em segundo, eu sabia que se ele mantesse o ritmo, o meu lugar era o segundo, eu iria ganhar a prata. Não tinha por que eu me aproveitar disso. Ele é o vencedor, e se ele é o vencedor, qual seria o meu mérito em vencer uma prova do qual o vencedor por si era o queniano? A lógica da prova já estava se desenhando dessa forma. E um segundo ponto importante do qual esse corredor Ivan Fernandes disse é que como que eu iria dizer para minha mãe que eu venci uma prova dessa forma, se aproveitando de um erro natural e inconsciente de um adversário? Durante muito tempo, essa reflexão ficou pairando na cabeça tanto das discussões sobre esporte, das discussões sobre moral, sobre ética e sobre caráter, como a gente está fazendo aqui praticamente 15 anos depois desse acontecido. A gente vai percebendo que, para o Ivan Fernandes, ele não fez nada demais, ele não fez um ato valoroso, ele não fez ali um comportamento digno de aplausos, ele não vê ali algo fora da curva que ele executou naquele momento. Para o Ivan Fernandes, diante da vida dele, diante da criação, como a filosofia tomista traz, diante dos valores, dos princípios, dos comportamentos que ele foi aprendendo essencialmente, moralmente, na tua criação, no teu desenvolvimento, o que ele fez foi algo normal, nada fora dos padrões que ele aprendeu. Então, por mais que insistissem na pergunta com ele, ou se fizer essa pergunta depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, as respostas vão ser as mesmas, é o mesmo padrão de comportamento. Não há falsidade, não há mentira, é como ele aprendeu. E aí a gente consegue diferenciar com clareza o que é um bom caráter e um mau caráter acontecendo na naturalidade. Um bom caráter, que geralmente vem acompanhado de boas atitudes, de bons comportamentos, até mesmo a gente pode dizer de uma boa comunicação, ele geralmente é moldado moralmente através, claro, das vivências, né, das experiências e também da cultura daquele país. Por isso que todos os estudos que vão se aprofundar na questão do caráter levam em consideração a questão cultural. Por exemplo, para algumas culturas, uma pessoa de bom caráter, ela é pontual nos seus horários. Então, se você marcou às 16 horas, esteja lá às 16 horas, nem antes e nem depois. Para algumas culturas, essa questão da pontualidade é relativo. Então, isso não vai influenciar muito no caráter da pessoa. Então, quando a gente está falando de caráter, é claro que o fator cultural precisa entrar, não de forma relativa, mas ele precisa ser levado em consideração. Porém, a moral, o bem comum, precisa estar acima de tudo isso, e aí é bom que não se coloque tanta relatividade, porque quanto mais a gente relativizar, mais difícil vai ser para identificar o bom do mal
caráter. Agora, como que isso acontece, ou como que isso aconteceu na minha vida ou na tua vida? Geralmente, os primeiros valores morais, a primeira formação de caráter, principalmente na área comportamental, acontece na primeira infância. Então, é a gente perceber que a gente precisa escovar os dentes, a gente perceber que a gente precisa arrumar uma cama, é a gente perceber que precisa pedir desculpa, é a gente perceber que ali nos primeiros movimentos da escola existe uma ordem, uma disciplina, um horário para acordar, um horário para chegar, um horário do recreio. Então, na primeira infância, a gente vai conhecendo já os primeiros valores que vão começar a moldar o nosso caráter. Então, geralmente, as pessoas mais próximas, os familiares, os pais, os professores, têm um papel fundamental nisso tudo. Quando a gente parte para uma segunda infância, que seria mais ou menos, tá? Vou colocar bem mais ou menos ali dos 7 aos 14 anos, a gente começa a perceber que, mais do que valores comportamentais, a essência dos valores morais começa a aparecer. A gente precisa entender o porquê que a gente precisa cumprir o horário. A gente precisa perceber, e vamos aprendendo isso, geralmente com nossos pais, né, que por que a gente precisa organizar a casa? Porque a gente faz parte de uma comunidade familiar. Por que eu preciso respeitar o professor? Porque eu preciso seguir as leis daquela instituição escolar. Porque eu preciso valorizar o bem comum. Não pode cada um fazer o seu intervalo, cada um querer a tua aula, cada um gostar de tal professor e querer que aquele professor seja o seu para sempre. A gente começa a verificar que há alguns limites, a gente começa a entender que é preciso preservar socialmente. Eu não posso pegar um chocolate numa loja e sair sem pagar. Então eu vou entendendo alguns valores morais e éticos mais superiores do que aqueles simples comportamentais da primeira infância. E aí, um pouco mais adiante, a gente entra nessa fase da adolescência. Na fase da nossa adolescência, a gente tem aquela primeira questão comportamental da primeira infância, a gente tem um entendimento maior do bem comum e dos valores morais na segunda infância, isso num desenvolvimento saudável, tá bom? Isso num desenvolvimento mais natural, de uma família, de uma sociedade minimamente equilibrada, tudo bem? E aí, na adolescência, a gente começa a querer nos colocar à prova, que é o que a gente chama mais ou menos de rebeldia da nossa adolescência. Quando a gente chega nesse momento, a gente começa a ter exemplos dos quais a gente vai imitar, que para nós terá ou não valores morais, éticos, que têm caráter. É claro que com o advento da tecnologia, desde o rádio, da televisão e agora com esse boom da internet, a gente tem as pessoas que a gente imita real. Às vezes a gente tem o nosso pai como valor, a gente tem a nossa mãe como exemplo, a gente tem um tio, um professor, um mestre, pessoas que estão próximas de nós, do nosso convívio, um primeiro chefe, um primeiro patrão. E também agora, com o advento das redes sociais, a gente tem os exemplos virtuais, os tais influenciadores. Então essas pessoas dos quais a gente segue, dos quais a gente consome, isso vai entrando ali no nosso imaginário, o que pode fortalecer os nossos valores morais, criando, claro, um bom caráter a partir do momento que a gente vai imitando essas pessoas. Então, desde a primeira infância, segunda infância, até a adolescência, a gente vai meio que imitando essas pessoas, porque tudo isso vai entrando do nosso imaginário, ou a gente pode simplesmente cair numa ideologia e se perder no meio de uma multidão de coisas teóricas, reacionárias, ou até minimamente de ideais que são muito distantes daquilo que seria mais palpável, mais real, mais alcançável. Então, esses exemplos que a gente vai escolhendo na nossa adolescência, na nossa juventude, eles são muito importantes para que a gente possa ter ou não um bom ou mau caráter. Porque toda essa construção, desde ali dos primórdios da primeira infância, onde a gente aprendeu a limpar a bunda praticamente, até uma segunda infância, onde a gente começa a entender o porquê que a gente tem que fazer o que as pessoas acham que a gente tem que fazer no sentido de bem comum, tá bom? E até a adolescência, quando a gente começa a pegar referências, exemplos ou influências, começa a querer imitá-las e muitas vezes não consegue fazer um filtro ainda daquilo que é bom ou daquilo que é mal, daquilo que é positivo, daquilo que é negativo, daquilo que está formando de fato um bom caráter e daquilo que está formando um mau caráter. Aí a gente vai construindo a nossa persona, o nosso eu maior, que vai criar dentro dessa pessoa uma personalidade que faz com que, no caso, eu, Amaro, seja o melhor Amaro que eu possa ser,
ou eu vou criando uma personalidade com tantas máscaras, dos quais eu mais finjo ser eu do que eu sou, então eu estaria mais imitando algumas referências, imitando algumas ideias ou imitando algumas influências, que é muito do que a gente vê hoje em dia, dos quais eu vou me perdendo nas minhas identidades, porque em cada momento da minha vida, e você também, a gente se identifica com alguma coisa ou precisa exercer uma certa identidade. Abrindo um parênteses aqui, a gente pode dizer o seguinte, o que eu sou como pai não é igual, por exemplo, ao que eu sou como esposo. Tem algumas características, ou o que eu sou como profissional de psicologia, ou o que eu sou quando eu estou comprando um pão na padaria. Então, ali eu sou um cliente, do outro lado eu sou um profissional, do outro lado eu sou um pai, do outro lado eu sou um esposo, com a minha mãe eu sou um filho. É lógico que vai ter a minha personalidade em volta disso tudo, mas naquele momento, naquela demanda, eu preciso exercer uma certa identidade, correto? Só para a gente identificar de forma bem didática, pedagógica, e aí as minhas ações vão ser condizentes com o que aquela identidade me pede dentro da minha personalidade. Então, se eu estou atendendo, eu preciso ser o melhor psicólogo que eu possa ser, vou me identificar como psicólogo naquele momento, porém sem perder a minha personalidade, minha pessoalidade, o modo de atender do Amaro, tá? Da mesma forma que você é filho ou filha de alguém, eu também, só que a minha personalidade faz com que eu haja de uma forma como filho diferente de você, com a tua mãe, com o teu pai, enfim. As diferenças estão na nossa personalidade. E para a gente poder seguir, vamos amarrar essa questão da personalidade, que o vídeo não é sobre personalidade ou sobre identidade, é só para que você entenda a diferenciação entre as pessoas. Então, nem todo bom caráter vai ser igual e nem todo mau caráter também vai ser igual, porque acima disso, vamos dizer assim, tem também uma personalidade como cada um vai agir. Agora, o que eu quero que você pegue não é exatamente isso. O que a gente precisa aprender aqui é como que vai se formando o caráter das pessoas. Então, imagine que nessa formação, a pessoa ela conviveu com um pai que sempre roubava alguma coisa do mercado, ou que em algum momento que ela pegou o brinquedo de alguém, ficou tudo bem. Ou de uma família que está sempre enganando, ou ludibriando, ou mentindo, sabe? Todo mundo combinou de levar tal prato, a família fala, eu vou levar um refrigerante, porque é isso que eu vou poder levar hoje. Ou de um ambiente de pessoas e uma comunidade que a fofoca se tornou algo natural, ou que usar os outros como escada se tornou algo comum. Mesmo assim, no mundo hoje globalizado e cheio de comunicação, a pessoa ela consegue ter acesso a algumas coisas das quais ela começa a perceber que o bem comum não se enquadra em determinados comportamentos, determinadas escolhas e determinadas atitudes. Porém, a inclinação ao mal se torna maior do que essa vontade de fazer o bem. Isso não tem nada a ver com puritanos, com ser santo e ser pecador, não é exatamente nesse eixo. A questão é que, no mundo em que a gente vive, na sociedade em que a gente vive, na construção que a gente vivenciou, e eu estou falando a gente, eu e você, possivelmente nós também tenhamos em nós traços de mau caratismo, desde as coisas grandes até as coisas pequenas. Então, se eu pegar aqui exemplos simples do nosso cotidiano, por exemplo, você recebeu um troco errado ou efetuou um pagamento que você percebeu claramente que foi inferior àquilo que você consumiu e você deixa para lá, você segue a tua vida como se nada tivesse acontecido. Ou às vezes você vai no médico e você trata muito bem o médico, você ali se coloca como uma pessoa também culta, ou uma pessoa mais ou menos ali no mesmo nível, e quando você vai na recepção, ou quando você está respondendo ali a recepcionista ou recepcionista via o seu WhatsApp, ou ali presencialmente, você trata com desdém, você não responde, você trata de qualquer jeito, você deixa a pessoa esperando, e quando é o médico, quando é o profissional, quando é o arquiteto, aí você responde na hora, você manda áudio, você está sempre disponível. Ou às vezes em que você se comprometeu com uma pessoa, com um jantar, com um encontro, com os teus parentes, com os teus pais, só que você não cumpre, você faz de qualquer jeito, ou você desmarca em cima da hora, ou você nem sequer avisa a pessoa, o profissional, ou o outro, teu amigo ou amiga, que você ali teve a responsabilidade de assumir um compromisso. Quando a gente fala de mau caráter, a gente pensa muitas vezes numa pessoa muito má, ou muito rude, ou muito ignorante,
ou de uma maledicência muito alta que nos prejudicou em algum momento da vida, ou que a gente viu prejudicar alguém em algum momento da vida. Porém, essas pequenas coisas praticadas com frequência e sem um arrependimento, sem uma autorreflexão, sem uma autocorreção, também vai constituindo um mau caratismo. E quando a gente vai falando de mau caratismo, a gente também tem um contraponto que seria o bom caráter. E se você é uma pessoa de bom caráter, se você é uma pessoa aí que tem como foco o bem comum, por que não ajudar um vídeo como esse, do qual eu estou aqui me dedicando, me colocando à disposição para trazer uma informação para você? Curte, compartilha, comente aqui sobre caráter, para que a gente possa, claro, ajudar o canal, me ajudar aqui no meu trabalho, mas também que a gente possa levar essa informação para mais e mais pessoas. Quanto mais você curte, você se inscreve no canal ou compartilha, o YouTube, com certeza, a plataforma sempre indica mais e mais vídeos como esse, e aí a gente pode ajudar a sociedade a construir pessoas com valores mais fundamentais, mais essenciais, como diz a filosofia tomista, ou seja, pessoas de bom caráter, e que a gente possa também ir treinando cada vez mais o nosso caráter, para que com naturalidade a gente sempre escolha fazer as coisas visando o bem comum. E aí, voltando e finalizando já o nosso vídeo, o mau caráter, geralmente, ele vai ser uma pessoa que vai ser unilateral. Então, uma das primeiras coisas para a gente perceber uma pessoa que não tem um bom caráter, ou a pessoa, claro, de mau caráter, é que ela vai pensar muito mais nela. E para pensar nela, ela vai usar de uma ferramenta muito comum, que é a mentira com persuasão. Então ela vai ser uma pessoa muito persuasiva, que é uma das bases da pessoa mentirosa. E para dar seguimento nessa mentira e nessa persuasão, essa pessoa vai manipular. Então é provável que ela manipule você, manipule pessoas próximas, manipule a situação. E quando ela começar a cair nas próprias mentiras, cair na própria manipulação, ela vai começar... ela vai utilizar de uma ferramenta também muito comum do mau caráter, que é o vitimismo. Ou seja, eu não vou assumir essa culpa nada ou não vou assumir sozinho. Então ela começa a se justificar desde uma outra pessoa que possa também ter feito parte disso ou não, ou de uma outra pessoa que já estava também perseguindo, ou até mesmo de uma ideologia, de um sistema, de uma estrutura. Então essas pessoas que começam a usar muito uma ideia, uma ideologia, tudo é estrutural, é social, é estatal, tudo isso que fica no subjetivo e não consegue identificar uma causa concreta, pode perceber que essa pessoa, com pano de fundo, tem com certeza um mau caráter. Para isso ela utilizou da mentira, da manipulação, né? Ela foi ali forjando coisas. A partir do momento que todo aquele castelo foi se destruindo, ela começa a se vitimizar ou terceirizar a responsabilidade. É claro que é muito difícil, muitas vezes, a gente pegar de primeira uma pessoa de mau caráter. Então, a frequência ela é muito importante. Então, a pessoa ela pisou na bola uma vez, 2 vezes, 3 vezes, para que você vai esperar a 10ª vez? Entende? Essa pessoa já tem que ser afastada do teu convívio. Essa pessoa não merece mais a tua amizade, o teu amor, o teu afeto, a tua cumplicidade. Essa pessoa ela já vem numa sequência de erros durante um certo período que já está mais do que provado para você de que essa pessoa não deve mais pertencer ao teu hall de pessoas próximas, ao teu grupo de amigos, ou quiçá a tua vida afetiva amorosa. Mas no mundo que a gente vive hoje, talvez não valha a pena pagar para ver. Vale a pena você apontar, dizer, ser justo, ser verdadeiro, ser honesto com essa pessoa e terminar essa relação ou esse relacionamento ali naquele momento. Então, essa é a dica final, assim, né, o complemento final que eu dou para você aqui. A gente falou um pouco ali sobre alguns exemplos, eu utilizei ali, trouxe para você um pouco da informação do que é o caráter, como ele se forma, e também como lidar com pessoas, claro, de bom caráter a gente vai querer do nosso lado, mas pessoas de mau caráter, como identificar e afastar essas pessoas, porque elas podem causar grandes prejuízos físicos, psíquicos, emocionais e financeiros na nossa vida, tá bom? Um forte abraço, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui também outros 2 vídeos para que você continue maratonando esse canal, depois, claro, de se inscrever. Até mais.